Ah, tá bom. Então é o seguinte, eu entendo que essas coisas são importantes para a gente pensar a nossa realidade. Então, uma das coisas que eu fico fazendo da vida é pensar essas coisas. Então, são ideias novas como as coisas vão ser no mundo. Então, essa é uma. Outra, por exemplo, assim, os vieses da inteligência artificial. Quais são os vieses? Como é que a gente categoriza os vieses da inteligência artificial, que é um dos temas mais importantes hoje em dia, né, no nosso debate social, porque inteligência artificial e inteligência natural são, como você falou, caminhos convergentes, ou coisas que você falou de outra maneira, mas é isso. Então, estão juntos, entroncando. Então, como é que a gente vê esses vieses? Então, eu, por exemplo, criei uma maneira de entender isso. No meu ponto de vista, a gente tem vieses que são dependentes do sujeito. Por exemplo, você vai fazer uma propaganda na internet, você escolhe o público-alvo. Então, quem vai ver as suas coisas é, enfim, é alvo de algo que foi determinado intencionalmente por você. O algoritmo, no final dos contos, abriu a oportunidade de você criar um viés. Outros são os chamados vieses líquidos do processamento, no meu ponto, na minha nomenclatura. O que quer dizer isso? São os vieses que estão implementados no próprio algoritmo. Alguns vieses são vieses que efetivamente geram tomada de decisão. Outros vieses, eles só geram recomendação. Então, por exemplo, existe um algoritmo chamado Compass americano, usado nas cortes americanas, que ajuda os juízes a pensar progressão de regime, tá? Então, por exemplo, a pessoa que vai efetivamente poder sair do cárcere e também, na verdade, progressão de pena e também a magnitude das próprias penas, ok? Esse algoritmo, ele não vai determinar a pena, ele vai dar uma recomendação para o juiz. E ele usa o quê? Ele usa uma série de dados sociométricos, psicométricos, tá? Sobre Decisões passadas. decisões Isso passadas. é foda. Mas... Então, se um algoritmo desses, por exemplo, ele gera maior tendência à prisão de um grupo específico, como acontece, ele tem um viés que está líquido no processamento. Você não consegue tirar ele do processamento. Só que ele é de recomendação. Outro, por exemplo, recentemente o Twitter teve na mídia aí, nessa questão de vieses, ligado a um algoritmo de corte de imagem, tá? De fazer o cropping da imagem. Que ele não favorece os rostos de qualquer pessoa que não seja branca. Eu vi. Então, esse é um algoritmo que você não tem escolha em relação a ele. Ele vai definir aquilo que vai acontecer e ponto final. Então, ele é diretamente decisório. Então, no meu ponto de vista, o que acontece? Não necessariamente o algoritmo que é diretamente decisório é pior do que o de recomendação, tá? Você vê esse caso aqui, tá bem claro isso. Mas o fato é que os que estão líquidos no processamento são de maior preocupação do ponto de vista da sociedade, porque são mais difíceis de você trabalhar. O outro é só você proibir o sujeito de, você não pode oferecer anúncio só para mulher, só para homem, coisas assim, tá? Agora, o problema aqui desse outro lado é o seguinte, quando você vai para alguns casos de vieses, você vai para efeitos deletérios na sociedade que geram consequências de longo prazo, outros geram consequências de curto prazo. Então não é só se ele é decisório ou não. E a gente entra numa questão que é muito importante, que é a liberdade de expressão. E a gente entra numa questão muito importante que é a liberdade de expressão. Genial o que você está falando. E é esse o ponto. Então eu acho que assim, é esse o negócio. Então uma parte do que eu fico fazendo é tentando teorizar assim, essas cápsulas mesmo de futuro, sabe? O que vai rolar? Por quê? Alguém está me pagando para isso? Até tá um pouquinho, mas é pouquinho, não muda a minha vida, não muda nada. É for fun, eu faço porque eu gosto. Não tem nenhum sentido. Não quero ficar famoso, não quero nada, não é pelo que eu ganho em publicar ali ou aqui, nada. Tô nem aí pra nada disso. É porque eu gosto mesmo, é prazer, coisa Pra tirar teu tédio. Exatamente, pra não entrar no tédio. Então isso é uma coisa que eu faço. Outra que eu faço tem a ver com como você organiza uma esteira mais longa, né? Desculpa, Ciência é esteira. Só voltar um pouquinho pra você não mudar, porque eu tenho uma curiosidade. Pode falar. Você falou desse negócio da liberdade de expressão, que é um ponto... Você falou. Sim, Eu só ecoei. É verdade. Porque foi muito bom. Mas, como que você... Se você enxerga que... Não, você falou. Não, eu só eu dei a bola. Ele é o nosso Zico, ele chuta no gol. Como... Zico é foda, né? Ô, velho. Tirou onda, Zico. Como você enxerga a liberdade de expressão sendo cerceada através dos algoritmos hoje em dia? Você enxerga isso de alguma forma? Você falou que tem essa coisa de aquele viés ser reforçado e você acaba separando as pessoas em bolhas e tal. Mas até isso não é tanto infringir a liberdade de expressão da pessoa, né? Como que você vê que poderia ser problemático o algoritmo com a liberdade de expressão? Você falou de conteúdos que são excluídos. O YouTube hoje tem um filtro, que é uma inteligência artificial, que decide quais conteúdos devem estar na plataforma ou não. Por exemplo, decapitação. Não quer uma decapitação no YouTube, né? Não é legal que exista. Só que existe um problema.
esse filtro é legal que exista, porque você não quer que um cara seja decapitado e esteja no YouTube. Porém, a partir do momento que você coloca um filtro, esse filtro muda de escopo, a gente tem um problema, porque não só cabeças rolando estão sendo proibidas, mas certos tipos de discursos. E aí, às vezes, esse algoritmo ele foca num discurso que pode ser nocivo, tipo racismo ou homofobia, mas acaba tirando vídeos que o algoritmo interpretou como racismo e homofobia, mas não eram necessariamente, entendeu? E aí você acaba tendo um problema de liberdade de expressão, porque você tem um algoritmo ali que quer fazer um filtro do conteúdo, ele tem uma boa intenção, mas acaba tirando opiniões que que faziam parte do discurso público. Eu simplesmente faço das suas palavras as minhas. Você disse tudo, eu acho que é isso mesmo, você tem total razão no que você está dizendo, acontece muito. E eu acho, a propósito, que uma das coisas, tá? Tem muitas coisas que estão por trás disso. Mas uma das coisas que está por trás disso, curiosamente, é econômica. Porque é o seguinte, nos países emergentes como o Brasil, o número de pessoas, moderadores humanos, envolvidos na filtragem de conteúdos é menor do que, por exemplo, nos Estados Unidos. Eu tenho dados que mostram que, tipo, 80% do investimento em moderadores está nos Estados Unidos. Então, o algoritmo tem que, de fato, baixar a régua, tá, do ponto de vista da percepção do que é perigoso, nocivo ou contra as políticas da empresa, porque falta o moderador humano. Entende? Então, eu acho que não é só uma questão do quanto, né, da lógica da liberdade de expressão em si, mas do quanto a atenção está sendo dirigida a alguns dos maiores mercados do mundo. Então, um caso paradigmático hoje em dia é o da Índia. A Índia é o maior mercado do mundo para o Facebook. E justamente o que saiu recentemente é que os discursos de ódio, aí é o contrário, mas o princípio é exatamente esse, proliferam em redes sociais, não vou mencionar a empresa, não importa, por causa da baixa assistência dos moderadores, que na verdade quer dizer simplesmente que tem pouco moderador. Então essa assistência está se traduzindo em número, tá? Então, eu acho que a gente tem que pensar essas coisas também um pouco por essa lógica. Funciona melhor quando você tem mais moderadores humanos. É isso. Outra coisa é o seguinte, até que ponto a dor que está o calo no pé que a gente vive como sociedade a partir da experiência algorítmica é de liberdade de expressão? Na minha opinião, não é. Na minha opinião, a liberdade de expressão ela é fundamentalmente depletada do mundo pela política. E, sobretudo, pela política repressiva. Então, você tem uma série de estados repressivos que não deixam você falar as coisas e etc e tal. E mesmo partes de grupos, inclusive no Brasil e tudo mais. Então, repressão é o problema. São as pessoas. O problema dos algoritmos, na verdade... é uma repressão que não necessariamente vem do Estado, pode vir da sociedade. Claro, não, total, isso que eu estou dizendo. No fundo, o subtexto é esse. Tá. Vem principalmente da sociedade. Tá? O problema é a sociedade que não tolera opiniões diversas. Exato, total. É a caretice, enfim, se tornando hegemônica que é o problema, no meu ponto de vista, tá? E eu respeito todo mundo que é absolutamente careta contra tudo. É só que eu tenho baixa intolerância à transformação e à mudança. Eu acho que é isso aí. Mas, enfim, o problema dos algoritmos não está tanto na questão dele eliminar conteúdos e mais na questão dele reificar experiências. É o fluxo continuado de algo gerando uma experiência que, em última análise, parte de uma premissa que é o passado deve ser igual ao futuro, o futuro, portanto, reflete aquilo que você gostava antes, e as suas preferências são essa mera continuidade no tempo, que é azafamante, né? Quer dizer assim, é angustiante, é ruim pra gente, e, em última análise, reduz a nossa experiência informacional, criativa, existencial do mundo.